Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br e digite Universidade e Comunidade, você encontrará todo o nosso trabalho. Este é o nosso programa de número 54. Este programa de número 54 pode ainda ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse e dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão produzido entre a Universidade e a Câmara, como dito, que tem o propósito de aproximar a Universidade da comunidade. Aqui em Araras nós vamos ao ar pela NET TV Canal 4, às sextas-feiras com o nosso programa inédito às 19h30, domingos e segundas-feiras às 19h30 também, e quarta-feira às 20h30, e assim começamos. Isabela, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Bem, tranquilo. Muito bem, nesse final de ano tranquilo, né? Tranquilo, pra caramba. Professor é assim, né? E recebemos hoje para a nossa entrevista da semana a professora Marta Majota. Tudo bem, Marta? Tudo bem também, Josivaldo, você? Bem, a Marta, que é colaboradora, ela participa do nosso programa, colaboradora não, é participante do nosso programa, e hoje está na condição de entrevistada para falar sobre um pouco do trabalho dela desenvolvido na UFSCar. Muito bem, vamos para os nossos destaques da semana. Eu vou por minha conta e risco, e a Isabela me acompanha, tá certo? Vamos embora. Eu gostaria de falar sobre um trabalho que eu vi por esses dias, onde se identificava, nos últimos 120 anos aproximadamente, o que tinha em comum entre os países que se tornaram ricos. Foi mapeado basicamente 4 fatores comuns a esses países e que esses fatores isoladamente não funcionavam, mas todos esses fatores, quando encontrados conjuntamente nesses países, faziam com que eles se desenvolvessem, ou seja, todos os países que atingiram um ápice no seu desenvolvimento, uma grande estabilidade de crescimento, que enriqueceram, eles tinham em comum esses 4 fatores, está certo? Primeiro deles, um exemplo clássico que nós já falamos aqui, investimento em educação, né? Todos eles maciçamente investiram de uma forma pesada por longos anos em processos educacionais. Segundo, relativa exposição de empresas nacionais, ou seja, daqueles países, à competição externa. Ou seja, essa história de você fechar as empresas, protegê-las, evitando que elas sejam expostas a uma competição internacional, também não é um processo adequado. Recentemente, no Brasil, pela segunda vez, nós podemos citar como exemplo, nós tivemos um investimento na indústria naval brasileira, né? Isso foi feito há muito tempo e mais recentemente, em ambos os casos não deu certo. Isso é uma demonstração inequívoca de que essas proteções de fato não funcionam. Nós podemos ver um exemplo também ligado à indústria automobilística, um exemplo muito recente no Brasil, que é um grupo muito forte, né, de grande apelo junto aos governos para receber determinados subsídios, e isso não funciona. O terceiro exemplo é poupança familiar. Via de regra, todos os países que passaram por esse processo têm uma forte poupança das suas famílias, o que permite que, na verdade, o dinheiro da poupança dessas famílias seja investido, né? Porque a poupança, no Brasil, ela é utilizada para financiamento de casa própria, etc. e tal. Então, com uma população que tem uma condição de poupança muito forte, mais é possível esse tipo de investimento. Até aqui, diversos países pelo mundo puderam ter esse tipo de situação. Um exemplo clássico, por isso é que esse estudo chamava a atenção, é a China, né? A China tem esses 3 instrumentos e por isso cresceu por mais de uma década a mais de 10%. Né? Isso ficou muito claro com a China. Porém, falta à China o 4º elemento, né? E talvez seja por isso que ela está desacelerando. Democracia. Não tem como seguir adiante, dar à grande maioria da sociedade acesso aos riscos
e ao benefício do progresso. Quer dizer, sem democracia, também nós já comentamos muitas vezes aqui, né? Claro. Democracia legítima, né? Num passado, entre os anos de 1920 e 1960, aqueles países do leste europeu avançaram muito, porque fizeram fortes investimentos em educação e dentre outros quesitos. Mas como não eram democracia, eles não conseguiram passar de um determinado limite. Um exemplo clássico é de Cuba. Cuba tem um investimento forte em educação, né? Acho que é zero analfabetismo em Cuba, né? Tem uma medicina muito forte e tal, mas é um país muito pobre, por outros motivos também, né? Tem a questão do embargo, etc. e tal. Mas se você analisar aqueles que de fato atingiram o ápice de crescimento, né, de desenvolvimento, de enriquecimento, que tem PIB per capita muito forte, eles têm necessariamente esses 4 itens no cerne do seu processo de desenvolvimento por muitos anos. Certo. Por muitos anos. O que eu acho sempre complicado nessa história, e vou falar de novo, é que, para mim, um quinto fator que não é divulgado... Não está na minha lista aqui, mas vamos lá. Vamos lá. É a exploração de outros países. Tá. Né? E o quanto os outros países bancam essa economia. A gente sabe, por exemplo, 50% do PIB do Brasil vai para os Estados Unidos. 50% pagando dívida externa. Que dívida é essa? Quem criou essa dívida? De onde ela vem? Né? E sabendo que esses países que se dizem aí os protetores da democracia muitas vezes, são os países que financiaram os golpes militares nos outros países. Num passado né? recente. Num passado muito recente e tem financiado ainda. A gente não pode esquecer que a questão da Síria é financiada pela Rússia e pelos Estados Unidos, a instabilidade na região. Então, assim, tratar dessas questões pela história e usar simplesmente dados econômicos é complicado nesse sentido, né? A gente usa os dados... não são só dados não só econômicos, Isso. lógico, né? Mas, assim, o investimento em educação, lógico. E quando a gente fala da China, eu acho que, por exemplo, a China cresceu 10% ao ano durante muito tempo, né? E algumas pessoas, há uns 5 anos atrás, diziam que queria que o Brasil fosse a China, né? Eu não quero que o Brasil vire uma China nunca, né? Para trabalho escravo, né? Índice de poluição e outras questões que a gente sabe que são muito complicadas dentro da China. Eu jamais desejaria uma questão dessa para o país, entendeu? Eu acho que, na verdade, você acaba provocando uma instabilidade social muito grande e eu acho que não é desejo de ninguém. Então, eu acho que a gente conseguiria, na verdade, caminhar melhor se a gente realmente tivesse uma democracia, mas uma democracia universal, né? Uma democracia para todo mundo. E, para mim, o que a gente vive hoje em termos de planeta é uma pseudodemocracia. É democracia para alguns que sustentam a sua democracia explorando os outros. Então, enquanto a gente continuar desse jeito, a gente nunca vai ter um equilíbrio e os países considerados menos desenvolvidos, como o nosso, dificilmente vão conseguir chegar. Porque em muitas questões a gente ainda é tratado como subpaís e, por que não dizer, até subespécie, né, para algumas coisas. Eu acho que eu estou num momento, assim, que falei, tá tudo tranquilo, mas eu acho que estou num momento de revolta assim, interna, né, que a gente vai vendo as coisas, mesmo dentro da universidade, para algumas coisas, o domínio que esses países exercem no nosso cotidiano também. Né? Então, por exemplo, esses dias a gente estava comentando, para entrar num curso de pós-graduação, você tem que fazer uma prova numa língua estrangeira e você tem que pagar para uma empresa, que normalmente não é brasileira, para você fazer essa prova. E aí, depois, você, passando nessa prova, você pode ou não ingressar numa universidade brasileira, né? A partir de uma prova que você fez que não é de para dizer que você tem domínio de uma outra língua, por exemplo. Aí você vai para a universidade, você desenvolve pesquisa, se você não publica na revista que é em inglês, então a sua pesquisa ela é menos reconhecida. Então nós estamos aí sofrendo essas questões, seja no cotidiano da população, seja dentro da universidade, né? Exploradores e explorados, né? O caso da China é um exemplo muito interessante de ser observado, porque essa desaceleração assusta o mundo, né? Mas alguns exemplos que se tem visto num passado recente, há pouco tempo, alguns pesquisadores eles já tinham sinalizado que isso deveria acontecer
por falta do ambiente democrático dentro daquele país. E essa ausência de democracia levava a algumas situações onde a competição da China no mercado externo era facilitada. Claro. Porque você controla o câmbio, você paga mal. Um engenheiro de algumas empresas chinesas ganha R$ 1.200 trabalhando 10 horas por dia de segunda a sábado. Um funcionário médio dessa mesma empresa ganhava R$ 400. Quer dizer, são valores realmente incompatíveis com o mercado mundial, né? E a China, quando propôs a sua linha férrea, metrô, etc. Então, a desapropriação acontecia de uma forma muito abrupta e truculenta, e se pagava mal as pessoas na indenização, né? Então é fácil construir metrô assim, né? Porque você vai pagando mal o engenheiro, mal o funcionário e mal a desapropriação. Agora esse processo ele começa a se esgotar, vamos dizer assim, e a China passaria a entrar aí numa situação normal, vamos dizer, de competição de mercado. Essa mesma situação ela existe em outros países, mas a China é um exemplo bem interessante de ser estudado recentemente, tá ok? Alguém gostaria de acrescentar? Poderia? Claro, poderia, não deve. Acho que o que já me chamou a atenção foram os dois primeiros fatores, né? Quando a gente fala em investimento de educação e abertura econômica. Sim. Então, acho que quando você tem uma abertura econômica, né, a possibilidade de empresas estrangeiras atuarem no país, ela também vem com o know-how que ela tem desenvolvido nos seus países. Talvez isso possa provocar uma tendência em mostrar também o quanto nós podemos nos desenvolver, né? E eu falo isso até no sentido, depois da nossa entrevista, né? O quanto nós temos os nossos jovens dentro das universidades, dentro dos seus cursos técnicos, ou seja, procurando meios de conhecimento, procurando know-how, porque, na verdade, estamos daí sendo provocados por uma concorrência, né? Então, a partir do momento que você tem um produto que vem com uma tecnologia de fora, você indiretamente está comparando também com o know-how existente no país ali dentro. E como que esse país pode responder, e acho que podemos responder à altura a essa tecnologia, né? Não li esse trabalho que você citou, mas achei bem interessante, não sei se vai por essa via, porque a partir do momento que você expõe a estrutura produtiva de um país ao mercado internacional, você também está expondo a estrutura da educação, do know-how, do conhecimento, da pesquisa daquele país para o resto do mundo, né? E eu imagino então que daí você tem uma provocação para poder ser tão quanto, né, bom ou, né, especializado naquilo que o produto lhe traz. Então, assim, achei interessante esses dois fatores, porque como você explica o crescimento de um país? Pela abertura econômica. Talvez, então, seja pelo estímulo de uma nova, então, geração que venha sendo, procurando conhecimento, desenvolvendo pesquisa, trabalhando dentro das universidades nos seus ramos de conhecimento, né? Muito bem, vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a professora Marta Majota Maestro, que é de Piracicaba, certo? Certo. E esse é o nosso programa de número 54. Hoje ela vem falar sobre empresas juniores. A expressão é essa, né, professora? Empresas juniores. Isso. A professora Marta, ela é formada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no campus de Araraquara. Araraquara. Fez mestrado em Ciências com ênfase em Economia Aplicada na Universidade de São Paulo e doutorado em Ciência com ênfase em Economia Aplicada também na USP de Piracicaba, não é isso? Exatamente. Em 2002. Atualmente é professora do DETAISEP e coordenadora do Núcleo de Extensão UFSCar Empresa na PROEX, Pró-Reitoria de Extensão. A área de economia a área da professora de economia. Não sou, acho que muito econômica. Com foco em economia agrária, atuando principalmente nos seguintes temas: agronegócio, logística, marketing. Também orientadora da empresa Sustec Júnior, do curso de bacharelado em biotecnologia do campus aqui de Araras. Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Hoje ela vem falar para nós sobre empresas juniores.
saí daqui aprendendo esse nome. A gente fala EJs. EJs. Que chique, não? Resolve o problema. Resolve o problema, ficou mais fácil. O que são EJs? EJs. Então, pois bem, as EJs, elas são formadas por grupos de alunos, né, que podem ser de um único curso ou de vários cursos, e elas estão dentro das universidades, sejam públicas ou privadas. É interessante destacar que são associações sem fins lucrativos. E esse grupo de alunos pode ter o que a gente chama, por exemplo, de um portfólio de serviços. Então, eles podem atuar em diferentes frentes ligadas a seus cursos. Quando eu falo diferentes frentes, por exemplo, organizar eventos, né, que possa trazer algum tipo de treinamento, possa trazer palestrantes, fazer algum tipo de consultoria, fazer algum tipo de serviço para a comunidade, então, seja da universidade ou seja uma comunidade externa que tenha um caráter social, né, até a gente tem um exemplo no nosso campus de Araras com a Sustec Júnior, que é a coleta de óleo usado, né, que vai para a reciclagem para uma cooperativa, né, um dos projetos pioneiros que a empresa tem, e outros projetos também desse caráter que ocorrem em outros campos. Então, são grupos de alunos que eles procuram colocar em prática, avançar um pouco daquilo que eles discutem em sala de aula, né, transformando em atividades extracurriculares. Entendi. E existe uma diferença em você montar uma empresa júnior e você montar um grupo de extensão, ou seja, o alcance é maior? Como funciona isso? Na verdade, Isabela, existe uma interface muito grande entre um trabalho extensionista, né, e uma empresa júnior. Inclusive, o núcleo fiscal júnior, ele tem o seu pertencimento dentro do núcleo de extensão fiscal empresa, qual nós somos coordenadores hoje. O que acontece é que a empresa júnior, ela consegue ter um caráter próprio no sentido do seu funcionamento e da sua estrutura, né? Então, uma empresa júnior, ela possui, na verdade, um organograma, né? O mais geral, né? Você tem o presidente, você tem os diretores de área, você tem trainees. Então, eles próprios já se organizam de tal forma como se projetassem para uma conduta já para o mundo do trabalho, né? O que tem ocorrido hoje é que esses alunos, né, muitas vezes podem desenvolver projetos de extensão, aí seguindo o olhar da extensão que nós temos na universidade. Inclusive, esse trabalho da coleta de óleo, a Sustec Júnior teve um projeto de extensão sob minha coordenação nas escolas do município, em que eles foram fazer uma conscientização do que seria. Mas não é a única atuação. Eles também teriam uma autogestão, uma autonomia para desenvolver outros trabalhos, sim, com a supervisão de professores ou de profissionais ligados, que não seriam exatamente registrados como daí um grupo de extensão. Mas esse caráter extensionista, ele é tão forte que ele tem sido discutido até mesmo no projeto de lei que hoje está tramitando na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse projeto de lei, né? Porque você vinha comentando comigo no carro. Antes, eu gostaria de saber como é que surgiu dentro das universidades. Quando, como, em que universidades isso tem repercussão pelo Brasil? No mundo, surgiu na década de 60, em 1967, na Escola de Economia, na França. E a partir daí, como os alunos falam, né, o MEG, o Movimento Empresa Júnior, a ideia, que é muito forte também, que é interessante destacar, do empreendedor, do empreendedorismo, foi difundido pelo mundo, pela Europa, pelo Brasil, né? Aqui no Brasil, chegou nos anos 80, em 1988, com a pioneira da Getúlio Vargas, né? Então, a Getúlio Vargas, a USP, a Universidade na Bahia, foram começando a criar essas EJs dentro das universidades, né? Um dado mais recente que a gente tem da Confederação Brasil Júnior, que seria a confederação que representaria as empresas júniores do Brasil, é que o Brasil é um dos países que mais tem EJs, em torno de 1.200 EJs, com mais de 20 mil alunos envolvidos, né? E 1.200? 1.200. E isso tem tido uma projeção muito grande em termos internacionais, né, pelo caráter que o Brasil tem, então. Então, começou na França, veio para cá nos anos 80 e foi disseminando pelo país todo. E na UFSCar, como que está essa questão das empresas? Sim, hoje na UFSCar nós temos 25 EJs. São 17 no campus de São Carlos,
7 no campus de Sorocaba e uma aqui no campus de Araras. Para você ter uma ideia, pegando esse resgate histórico, né? A primeira EJ da UFSCar foi fundada em 1993, que é a CAT Júnior, né, da computação. E a mais recente é da gestão ambiental, a GAPA, né? A Sustec Júnior aqui de Araras foi em 2010, né? A gente está aí com 5 anos. Então, são 25 EJs. Eu estou há quase 2 anos no núcleo empresa, né? E quando eu entrei, a gente tinha 19, 20. De repente, está com 1 ano e meio, 2 anos, aí 25. Então, é uma coisa bastante orgânica e os alunos vão sempre buscando diferentes formas de voluntariado. Isso é importante também deixar claro, apesar de se chamar empresa. Como que é esse negócio de uma empresa dentro de uma universidade? Né? Na verdade, são alunos voluntários que se reúnem e têm um objetivo de caráter empreendedor, de caráter comunitário, social, aí dependendo do portfólio de cada empresa. Era isso que eu ia perguntar, né? Quer dizer, você já adiantou parte do assunto. É remunerado? O estudante vai trabalhar de paletó e gravata lá? Trabalhar não, estudar, vai para a universidade. Como é que funciona isso? Pessoal que está em casa, você que se interessou pelo tema, procure a sua universidade para inteirar-se mais sobre, se você faz universidade, claro. Mas conta um pouco mais para nós como é que essa história, se recebe ou não recebe. Não, eu acho que Tem CNPJ, né? Então, é exatamente isso. Então, o que acontece? A empresa júnior, como ela tem esse caráter, né, chama júnior exatamente nesse sentido de ter como modelo uma empresa. E aí, nessa direção, acaba tendo um CNPJ, mas ele é totalmente autônomo em relação à universidade. Então, esse grupo de alunos que se reúne e fala o que nós podemos oferecer em termos além extracurricular, né? No dia 24 de outubro, agora nós tivemos um evento no Campo São Carlos, que foi o primeiro prêmio de qualidade do MEG UFSCar. Então, as EJs se inscreveram e elas apresentaram seus projetos relacionados a modelos de gestão e a projetos externos. A ganhadora em ambas as modalidades foi a Engrenar Júnior, que é a empresa júnior da engenharia mecânica. E um dos projetos que eles fizeram foi assim, tipo um braço mecânico para levantar uma bobina, né? E eles desenvolveram de forma autônoma esse trabalho, né? E prestaram esse serviço para uma empresa. Eles receberam por esse serviço, no entanto, esse dinheiro, né? Agora, contextualizando, indo para a sua pergunta, ninguém recebe dinheiro, é voluntariado. Todo o recurso que entra dentro da empresa júnior, ele é aplicado para os próprios juniores, para que eles possam fazer desenvolvimento de trabalhos internos, benchmarking, né? Todo ano existe o encontro, as federações estaduais. O Encontro Paulista, por exemplo, aí as EJs vão para lá, né, para trocar ideias. Existe um encontro nacional que é o ENERGE. Então, esse recurso que eles conseguem, eles investem na própria empresa, investem no seu próprio aperfeiçoamento para novos projetos. Então, é totalmente voluntariado. O que nós temos de muito interessante na nossa universidade é que alguns cursos, né, já reconhecem participação em empresa júnior como crédito de atividade extracurricular. Então, eu posso citar no caso da nossa, né, da Sustec Júnior, o curso de biotecnologia tem as suas regras para poder contar como crédito. E outros cursos em São Carlos também já adotam. Então, eu acho que o ganho aqui para eles não é o ganho monetário, realmente é o ganho acadêmico, da experiência, né? E eu, assim, eu brinquei até com eles, eu fui avaliadora dos cases, né? Eu falei, gente, eu sou muito boazinha como professora, porque eles têm um nível de exigência dos membros da empresa júnior, né? Que eu falo, nossa, meu Deus, eu não seria selecionada para estar na empresa de vocês, né? Então, é um ganho, acho que muito grande nesse sentido mesmo acadêmico até. O nosso pessoal aqui da Câmara entrevistou um membro da Sustec Júnior. Roda aí. Como é trabalhar na empresa Juniores? A empresa Juniores, aqui de Araras, a Sustec Júnior, ela é formada por 4 departamentos. O marketing, o projetos, o jurídico e financeiro. E aí tem o presidente e o vice-presidente. Eu sou diretora do departamento jurídico e financeiro. Então, dentro da empresa Júnior, a gente tem uma finalidade acadêmica. É para preparar a gente para o mercado de trabalho. Então, a gente pode oferecer consultoria para outras empresas, que é fazer serviço por elas.
A gente, dentro da faculdade, para os alunos, a gente faz eventos do interesse acadêmico mesmo, então chama palestrante, monta toda essa parte de eventos. E agora, atualmente, a nossa gestão, a gente está fazendo um plano de negócios, para a gente ter um serviço nosso, produzido dentro lá da faculdade, com os laboratórios, para oferecer como serviço nosso e vender essa mercadoria. Então, a gente funciona como uma empresa, mas assim, dentro da faculdade, visando mais a parte acadêmica e para preparar a gente para o mercado de trabalho. Funciona como uma empresa real, com CNPJ, com tudo? Ela funciona como uma empresa real, ela tem CNPJ, tem toda a parte administrativa, de regulamentação, a gente tem que ir atrás de tudo. Toda vez que muda a gestão, a gente vai no contador, vai em advogado e troca toda a documentação. Como é que é trazer essa experiência depois para o mercado externo? Conta muito, assim, eu tenho relatos de pessoas que faziam parte da empresa e agora se formaram. Ela falou que conta muito no currículo, que geralmente as empresas perguntam se você já tem assim, você já conhece esse meio de trabalhar. Então, para o currículo é bastante importante, fora as outras coisas que a faculdade oferece para o nosso currículo. Conta então a experiência e o currículo, né? A experiência e o currículo, né? A experiência pessoal, trabalhar em grupo, ver como resolver problemas de última hora. E profissional, né? Depois a gente consegue ter uma facilidade maior depois para conseguir emprego por conta já dessa experiência que a empresa júnior oferece para a gente. Qual a visão já que vocês têm de mercado externo, trabalhando com ele, mas dentro de uma empresa que é dentro da UFSCar? Assim, é muito interessante, eu gosto bastante, porque, claro que depois de formado pode seguir várias áreas, mas a parte de empresa é que mais me interessa. Então, para mim é bastante importante e eu aproveito bastante isso, acho que todo mundo que está lá dentro também, porque acrescenta muito na nossa vida, na nossa experiência acadêmica, profissional. Eu acho que isso ajuda bastante, independente do que for acontecer depois de formado, eu acho que já é um ganho. Podemos dizer que você se entende como um profissional melhor saindo da empresa júnior? Sim, porque a gente vivencia, né? Todos os problemas que tem dentro da empresa, a gente tem que ir lá, a gente tem que resolver. A gente acaba conhecendo muita coisa. Eu entrei lá sem saber de muita coisa, estou saindo de lá sabendo muito, muito mais. E assim, a gente vai melhorando a cada ano ela, né? Porque ela tem 5 anos, a nossa empresa. Ela começou faz pouco tempo, então a gente vai, cada ano melhorando mais, porque a gente vai descobrindo o que pode acontecer, o que pode mudar. Certo, obrigado. Muito bem. Os alunos saem melhor preparados, você acredita nisso, né? Olha, professor, eu acompanho a SUSTEC Júnior desde a sua fundação, né? E agora eu estou tendo essa oportunidade de ter contato com o Núcleo UFSCar Júnior, com todos os outros alunos. É muito interessante porque, veja bem, eu sou da área de humanas, né, formada em ciências econômicas. Vocês falam assim, mas o que você está conversando com o pessoal da biotec? Porque aí eles têm que ter uma linha de gestão, uma linha talvez bastante humanística de relacionamento entre eles, né? Então eu acho que essa convivência que eles têm, pensando em outras áreas, até a Ingrid, né, que conversou aqui há pouco tempo, deu a entrevista para vocês, ela é do curso de biotecnologia, mas ela é diretora do departamento administrativo financeiro, jurídico. Então ela tem que conversar com patrocinadores, pensar em nota fiscal e pensar em leis. Então eu acho que E aí, pensando nas outras EJs que tem essa parte de RH, parte de marketing e tudo mais, é uma outra visão, eu acho, eu entendo, né? Você acaba tendo que aprender de gestão. E nesse sentido, eu acho que é um ganho positivo em termos de preparo. Legal. Nosso tempo se esgotou. Obrigado, Marta, por ter vindo até aqui e ter dado essas informações. Obrigada. Isabela, foi um prazer estar aqui contigo de novo. Prazer é meu. Obrigada, Marta. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Até a próxima. Tchau. Tchau.